Sancta Alex Elixae Fala aí, herege! Tá começando mais um Heresia Cast pra você e hoje a gente vai tratar de dois assuntos que muitas vezes se chocam, às vezes se complementam e se entrelaçam, né? Política e religião. A gente vai conversar um pouco como de certa forma as leis interferem, né? Até que ponto as crenças interferem nas leis, até que ponto os discursos políticos são permeados de valores e crenças religiosas. Tentar fazer uma aplicação disso, como isso afeta a nossa vida, tentar dar algum tipo de exemplo. Então, se você gosta do assunto, vem com a gente, beleza? E para conversar comigo hoje, me acompanhando, meu amigo Natan. Fala aí, Natan. Tranquilo, cara? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você estará assistindo. Para mais um episódio. E meu amigo Alan, fala aí, Alan. Saudações, galera. Estamos aí para mais um episódio. Eu tô aí para dar minha contribuição aí de centavos. Para dar início ao assunto aí, né, gente? Desde, talvez de antes um pouco de 2018, né? Mas acho que nesse caminho pré-eleições de 2018 a gente começou a ver um pouco com a lente de aumento maior esse envolvimento de política com religião, né? Talvez o estopim tenha sido a eleição de 2018 e isso veio de lá para cá. Mas a ideia é a gente talvez chegar nesse ponto, fazer uma aplicação e disso à política brasileira, mas de forma mais ampla, eu acho que é válido a gente tentar começar a buscar referências bíblicas, né? Sobre o envolvimento de política com religião, né? Houveram políticos na Bíblia? A gente pode identificar alguém que se encaixe nos moldes de um político da Bíblia? E talvez a gente possa começar por aí, né? Se vocês toparem. Mas antes de tudo, antes de a gente entrar propriamente dito no assunto, eu quero pedir para você curtir o vídeo, beleza? Se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações, tá? Todo sábado, às 18 horas, está saindo um vídeo novo aí para vocês. Então, ativa o sininho para você não esquecer de acompanhar a gente, beleza? E também já quero pedir para vocês seguirem a gente nas redes sociais. O arroba é o HeresiaCast. Por lá a gente interage bem mais com vocês. A gente posta Reels, Stories, com algumas curiosidades. A gente avisa quando vai sair um vídeo novo. A gente tem os quadros lá, então o conteúdo tá ficando bem bacana. Segue a gente lá, beleza? Então, indo pro assunto, galera. Político na Bíblia. Vocês conseguem me citar aí políticos na Bíblia? Moisés, Josué foram políticos, propriamente dito? Ou algo parecido? Se colocaram como líderes, né? Foram líderes, intercediam em nome do povo. Acredito que pode se classificar como políticos, sim, líderes, né? Claro que em características diferentes, com funções diferentes, né? Não foram eleitos pelo povo, né? Não era uma democracia, né? Com trocadilho da palavra, era uma deuscracia. Brincando, era teocracia. E, sim, eu enxergo eles como políticos. E você, Alan? Eu queria, a gente fazendo um paralelo com os dias de hoje, a gente tem um pensamento um pouco diferente, porque, né, é onde eu tenho a preocupação, sem querer correr muito na frente, é que os caras ali eram o começo a gente entende como começo de povo, né? Os caras estavam sempre agindo na defensiva. Não tô querendo agir com vitimismo, não é isso. Mas era uma parada muito mais territorial do que hoje, né? Tudo muito na época era conquista de terra, tudo muito na base da espada, na guerra. E falando dos políticos, eu tenho muito receio de a gente hoje estar nessa defensiva. A gente vai chegar, acredito que a gente vai chegar em algum local aí, mas eu tenho esse ponto de vista de que os caras ali eles agiam muito na defensiva e que o Senhor ali colocava determinadas pessoas com
com o caráter, com o contexto. Claro que a gente vai ver que alguns do caráter não eram tão limpos assim, até aquele que Exatamente. foi dito coração de Deus, ele não era tão um exemplo assim, né? Mas Então Deus errou, é era isso que tu tá dizendo? não, Deus não errou. Deus viu algo bom nele, mas ele tinha muita coisa ruim. E Deus não viu esse lado ruim, não? Viu, mas no contexto do que Deus precisava ali para ser líder, ele era um bom líder. Mas ele era vacilão pra caramba, no caso, eu tô falando de Davi, entendeu? Ah. Tanto que em relação ao religioso, à construção do templo, Deus não permitiu que ele construísse, porque nesse contexto ele não era bom, não. Mas como líder foi um dos melhores. Soldado. Segundo eles, entendeu? Mas aí, eu gostei de um ponto. Você é um homem de muita fé, né? Você disse aí, você profetizou que chegaríamos em algum lugar onde nunca chegamos. Mas hoje ele acredita que hoje ele acredita que iremos chegar. Opa, gostei. Fé. É isso. A gente sempre começa o episódio com essa perspectiva de que a gente vai chegar em algum lugar, entendeu? E você que está nos assistindo, continua até o final. Vai que a gente... Se for a É exceção suspense, da né? regra, a exceção da regra, talvez funcione. Eu acho que a ideia desse tema claramente veio por causa da polarização que a gente já está enfrentando, né? Não sei se polarização. É polarização? Não existe um lado e outro lado? Eu acho que é. É a polarização. Dois polos opostos, digamos assim, né? Mas é engraçado eu falar isso. É que não existe, vamos supor, se não existe uma outra religião se opondo. Eu acho que o outro lado do polo seria talvez os não religiosos, né? Acho que é isso, né? Mas aí engloba uma galera enorme, né? No nosso país aí, o Lucas falou de 2018, mas, cara, eu comecei a acompanhar a política, assim, em 2014, e já em 2014 já tinha gente aparecendo aí, falando em nome de Deus, né, defendendo valores, família. E digo mais, cara, eu vou voltar na minha infância. Cara, isso eu tô falando com 10, com 8, 10 anos, quando meu pai me levava na Igreja Universal, cara, lá eu lembro dos caras pedindo voto, assim, pedindo voto para candidatos da Igreja Universal. Isso, pô, há mais de quase 20 anos atrás, ou seja, isso aí é uma parada que já acontece já há algum tempo, mas eu acredito que tomou essa proporção até pelas redes sociais, todos os meios de comunicações. Hoje as pessoas têm mais acesso para as informações. O problema é que o acesso às informações são informações verdadeiras e falsas, né? Então, a gente vive uma verdadeira guerra digital, religiosa, socioeconômica, banditória. A gente está vivendo essa doideira toda aí, cara. E assim, isso, eu acho que ficou bem em questão esse lance da religião, valores. E vocês acreditam que esses valores são realmente defendidos, valores cristãos? A gente precisa definir o que é cristão, o que não é. Vocês acreditam que os valores estão sendo defendidos? Em certo ponto, sim. Em certo ponto, sim. E é aí que é o meu ponto de crítica. Mas quando você, voltando um pouquinho, quando você diz de polarização, você falou, mas são os cristãos contra quem? A questão é essa, que não era para ser uma polarização religiosa, né? Quando a gente fala de polarização, é uma polarização política. E esse é o ponto. É esse entrelaçar das duas coisas, que não são a mesma coisa. Política é uma coisa, religião é outra. E aí já exemplo da teocracia que o Alan falou, aí sim, Deus escolhia alguém para ser líder tanto religioso quanto político. Então, se a gente pegar exemplo do próprio Moisés, quando, através de Moisés, na sua teocracia, Deus legisla sobre Israel, as leis elas tratavam tanto de questões morais e civis, quanto com relação a questões de calendário, de festas, questões religiosas. Então aí sim, aí não tinha como ter esse tipo de separação.
porque era Deus tratando da religiosidade e da política. Deus tratando da vida em sociedade. Beleza? E aí, chegando aqui no que a gente está querendo conversar, falando desse entrelaçar hoje, sim, os valores cristãos estão sendo defendidos. E talvez aí resida o problema, cara. Porque quando a gente vive num estado que, embora laico não seja laicista, e esse é o discurso dos que defendem muito a inserção de valores cristãos no meio da política. Então, por exemplo, o que é um Estado laico? O Estado laico é um Estado que não tem uma religião oficial. E nós, há bastante tempo, já não temos uma religião oficial. Outrora foi a religião católica, que é uma religião cristã. E já é um grande indício de por que até hoje a nossa política carrega muitos valores cristãos. Isso é um ponto interessante de se pensar. Mas, em se tratando de defender valores cristãos na política hoje, como é que eu posso, baseado na minha crença individual, impor algo a outros? Então, assim, essas questões que têm um cunho moral, elas têm que ser defendidas, sim, mas não por conta da religião. E sim, não por conta de Deus, não por conta da Bíblia, e sim por conta de princípios. E aí que as pessoas não conseguem separar essa linha, que é uma linha muito tênue, sabe? Então, eu sou contra, eu politicamente me posiciono contra algo X ou algo Y. Claro que eu me posiciono contra ou a favor de algo por preceitos individuais meus. E é isso aí sim é influenciado pela minha criação, pela minha religião. Sim, mas eu não posso ter como argumento a minha religião. Tenho que ter argumentos sólidos para apresentar para a sociedade o porquê de eu estar me posicionando a favor ou contra algo. Então, não creio que seja saudável defender valores cristãos. Até porque, se a gente fizer a inversão de valores, aí a gente se poria contra. Porque se a maioria do país fosse kardecista, nós não iríamos querer que os kardecistas impusessem para toda a sociedade valores kardecistas. Aí nós seríamos mais laicos ou laicistas, entende? Então, sim, eu acredito que valores cristãos estejam, em certo ponto, sendo defendidos na política. Mas não concordo com isso. Mas a Eu nossa. acredito, Desculpa, lá, vai lá, vai lá. eu Acredito. acredito que foi até um gancho que eu puxei, mas eu não quero parecer vitimista, né? Aqui a gente tá para levar a galera para refletir. Mas já tá aparecendo. Mas eu já tô na igreja já há um tempinho, né? E tipo assim, lá nos primórdios da minha época, tinha o tal do alto-falante para fora, né? Que todo início de culto, domingo, o pastor ficava lá com aquela caixa de som fazendo barulho, aquele alto-falante, aquela corneta, teste de som, pererê, parará. E a gente foi percebendo que isso foi. Aí teve a tal da lei do silêncio. Eu estou falando aqui de forma rasa, porque eu não tenho artigo e não tenho nada disso para expor. Mas eu defendo, eu entendo que os políticos que se dizem da bancada evangélica, eles tentam e têm o receio de serem cerceados, de ter seus direitos cerceados, eles sempre usam esses termos. Querem tirar o nosso direito de falar, querem tirar o nosso direito de pregar, querem nos calar, então eles ficam sempre nessa defensiva. Não, daqui a pouco a gente não vai conseguir falar nas mídias sociais, daqui a pouco a gente não vai conseguir falar de Deus, daqui a pouco a gente não vai conseguir levar uma Bíblia. E os caras ficam usando desses recursos, dizendo, utilizando dos púlpitos, né? Não, a gente precisa ser eleito, a gente precisa colocar um cristão lá, um Eduardo Cunha lá, um, um Crivella lá, precisa colocar esses representantes gospels lá para poder representar a gente. A gente vai e acredita nesses caras. Caramba, a gente não tem mais o alto-falante para fora, caramba. A gente não pode mais pregar no trem, caramba. E são leis em cima de leis. E os caras usam desses subterfúgios para entrarem lá. Eles entram, a gente acredita neles. E depois? Depois os caras metem a mão no cofre e vai embora e a gente continua aqui à mercê, entendeu? Claro, a gente não vê político falando, político gospel falando sobre saneamento básico, sobre educação, sobre
é só um sistema de defesa que os caras usam nossas defesas, daquilo que eles também dizem que é a nossa defesa, para fazer o que bem querem. É complicado. Eu tô aqui tentando, mas fica difícil. Hoje tá difícil de ser ensaboado, entendeu? Hoje tá difícil. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Essa foi a frase que o Eduardo Cunha, quando votou sim no impeachment da Dilma, mas pegou um exemplo péssimo, mano. Tinha Péssimo, um né? exemplo. Exato. Pô, eu acho que tu Exato. fez isso para dar um corte, não foi não, cara? Não. Cara, mas assim, vocês não enxergam que, de maneira geral, não vou falar da nossa. A nossa sociedade, ela foi fundamentada em valores cristãos, então não é natural que isso continue, as pessoas prezem por isso? Vocês conseguem enxergar dessa maneira? Vamos lá, cara. Quando a gente, como eu bem disse aqui, nós já tivemos uma religião oficial, que é o catolicismo. E em se tratando de catolicismo, a gente põe no pacote de cristão, mas não é cristão propriamente dito. Nós somos protestantes, de certa feita, né? Protestantes. Não católicos. Concorda? Então, assim, historicamente no Brasil, esse movimento de protestantes na política, ele se dá justamente para ir de encontro com proibições que existiam por parte do Estado. Olha que curioso. Entende? O protestante, o evangélico, esse termo evangélico ele é novo, né? Ele é muito recente. Então eu vou tratar como protestante. A religião protestante, ela era vista à margem, entende? Houve um momento aqui na nossa história recente, a gente parar para pensar no panorama histórico geral, é muito recente isso. Os evangélicos não podiam se casar, entende? Não podia haver um casamento, de certa forma, interdenominacional, assim, um católico casar com um evangélico. Então, o envolvimento do evangélico na política, ele surge por questões muito essenciais, como essas de se casar, de frequentar locais e coisas de cunho mais social mesmo, entende? Então, pensa comigo. Até um certo ponto, o evangélico ele era à margem. Só que aí o evangélico ele começa a crescer numericamente, ao ponto de estatísticas dizerem que daqui a pouco tempo os evangélicos, de modo geral, vão passar os católicos, e aí você se torna a maioria. E aí você se esquece de como é ser minoria. E eu não estou falando minoria e maioria com relação a pauta política, não, tá? Estou falando de minoria em menor quantidade. Então, eu acredito que, assim, sim, é baseado em valores cristãos. Mas quais valores cristãos? Quais são os valores cristãos? Católicos? Protestantes? Protestantes, mas o quê? Batistas? Presbiterianos? É cristão que é da Universal? Você citou bem a Universal aí? Se eu não me engano, o primeiro partido, assim, ditamente político foi da Universal. Eu também me lembro de muito novo, eu tenho familiares que até hoje frequentam a Igreja Universal, então eu sempre meio que tive esse contato. Já tive um contato muito maior com eles na minha infância, hoje é um pouco menor, mas sim. E eu via muito essa questão do Marcelo Crivella. Talvez o Marcelo Crivella tenha sido o primeiro candidato da Igreja Universal, certo? Tinha um E a bispo Igreja Rodrigues Universal também. foi detentora se eu não me engano, foi a primeira igreja assim a fundar um partido. Se eu não me engano, era O PL. não é o PL, não. Acho que era o PRB, cara. Eu acho que era o PRB, o primeiro partido, né? Isso já vai dos anos 80, 90, talvez. Porque eu lembro Claro que eu do não era Crivella, nascido, mas eu lembro do Crivella no PL. Isso lá atrás, muitos anos atrás, né? se eu não me engano, esse primeiro partido, assim, de propriedade de uma entidade religiosa foi o PRB, cara. Então, assim, mas com que interesses houve esse envolvimento? Por um bom tempo, o envolvimento do evangélico na política se dava por causa de concessão, cara. Tinha interesse aí. Era conseguir concessão de rádio, concessão de TV, que é o local onde eles enxergaram essa grande oportunidade de estar presente e arrebanhar mais fiéis, né? Então, assim, cara, funciona. Então, assim, isso vai se alterando com o passar dos tempos de acordo com o interesse do momento. Como eu disse,
No começo, esse envolvimento ele era dado pela defesa de interesses muito primais, como se casar, como frequentar locais, como ser reconhecido como uma religião, digamos assim. Aí isso avança, isso é conquistado, e aí agora, pô, vamos lá, anos 70, 80, 90, concessão de rádio, de TV, comunicação, expansão. Aí você tem essas marchas para Jesus aí, que são, na verdade, um grande palanque político, né? Então, assim, são grandes comícios, gospel. Então, assim, cara, hoje, sim, nós estamos nesse ponto onde se fala muito da defesa dos valores cristãos, mas aí pensando já em pautas um pouco mais gerais. Aí sim, como aborto, como liberação de drogas, esse tipo de coisa. Só que aí, e isso sim são valores que eu acredito que toda cristandade, todos os cristãos, aí sejam eles católicos ou protestantes, vão defender, na grande maioria das vezes. Mas, como eu disse no começo, eu acho complicado, claro, você pode ter um posicionamento anti-aborto, mas isso não é um posicionamento religioso. Não precisa ser necessariamente um pensamento religioso. Você vai encontrar religiosos que vão defender a pauta do aborto, por exemplo, e você vai encontrar não religiosos que vão ser contra a pauta do aborto. Porque isso não é uma questão pura e simplesmente religiosa, é uma questão de cunho moral, que pode ser influenciado pela religião, mas não é estrita a cristandade. Então, uma coisa vai influenciar a outra? Até vai. Mas não acho que seja salutar por pura e simplesmente ser um preceito religioso você querer impor isso para toda a sociedade, né, restante. O Alan estava falando sobre essa questão de perda de direitos. Vocês acreditam, assim, eu quero ouvir vocês, depois eu até falar a respeito. Vocês conseguem ver que se não tivessem políticos defendendo essas pautas cristãs, a chamada bancada evangélica, vocês acham que a igreja ela teria sofrido sanções ou restrições? Porque eu enxergo importância em alguns pontos. Como eu estava conversando com vocês em off, para mim é muito difícil me desvincular, mesmo não estando em me desvincular da igreja para a pauta política. Eu não consigo. E se isso for um problema, é um problema que eu tenho. Então, mas aí eu queria saber, vocês acreditam que se não houvesse a bancada evangélica, vocês acham que o cristão ele teria sido calado? As igrejas teriam sofrido algum tipo de represália? Não sei quais, mas vocês acreditam que isso ocorreria ou é meramente ilusão ou é o discurso que eles só vendem isso? Bom, quer pontuar, Alan? Eu, quando eu vou falar, eu não paro mais. Pode falar. Cara, é o seguinte, cara. Em muitas, e na grande maioria dos casos, eu acho que é festim, sabe? É chamariz. Porque lembro bem que na última eleição, né, o Lula ganhou e já estavam falando que o Lula ia fechar a igreja, cara. Aí o Lula foi lá e veio com um discurso dizendo que foi no governo dele, que aprovou leis a favor dos evangélicos, alguma coisa do tipo assim. Porque você vê o fantasma que se coloca assim, o Lula vai fechar a igreja. Cara, isso é a mais alta das falácias para induzir a pessoa a votar contra. Você tem N mais outros motivos para tentar convencer uma pessoa a não votar no Lula, por exemplo. Entende? Você tem muitos motivos não religiosos para a pessoa não votar no Lula, cara. Motivos estritamente políticos, entendeu? Não tem por que apelar para esse ponto. Então, assim, cara, quando o Alan fala de cerceamento de direitos, eu fico vendo. No que o evangélico é cerceado hoje? O problema maior que eu enxergo hoje é na questão do discurso, cara. Da liberdade de discurso. Mas que também não é algo que afete só os evangélicos, ao ponto de ter que existir uma bancada evangélica para defender valores evangélicos. Porque você pensa comigo, hoje um pastor, né, vir a público ou ter um sermão seu gravado e posto na internet, onde ele critica ou ele diz que o homossexualismo, por exemplo, é pecado, é complicado.
O cara tem que falar com um monte de nome-toques, um monte de meandros, com medo de, não só do cancelamento digital, mas medo de processos e acusações de homofobia, por exemplo. Quando realmente, dentro de uma visão bíblica ou dentro de uma visão cristã, digamos assim, sim, a homossexualidade, homossexualismo, não sei como se fala, é pecado, cara. Assim como diversas outras coisas são tidas como pecado. Só que um pastor falar isso já é um pouco complicado hoje pela questão da homofobia. Tem que saber se posicionar de forma muito, com um jogo de cintura muito bem posto para não se complicar. Beleza, isso é verdade. É algo que tem que ser, na minha opinião, defendido, né, uma maior liberdade de fala, principalmente num contexto religioso. Porém, se você parar para pensar em outros casos, fora da esfera religiosa, você tem o caso dos humoristas, por exemplo. Né? A gente, pelo menos falo por mim, e eu sei do Nathan também, a gente gosta de piada, cara, entendeu? Então, vamos pegar o ao concurso dos exemplos, que é o Léo Lins. É um cara que sofre muita represália pelas piadas pesadas que ele faz, entende? E não é também uma mesma defesa dele poder, enquanto piada, ter um certo tipo de liberdade de expressão? Bom, veio. Eu tô botando no mesmo patamar, porque ele tem a prerrogativa de ser piada. É piada, isso não é sério e tal. Blá, blá, blá. E o pastor vai dizer, não, que isso aqui é questão religiosa. Eu tô falando para quem é religioso que isso é pecado agora. Você vai inserir isso dentro da esfera política? Eu já não concordo. O pastor tem que ter o direito de dizer que aquilo é pecado. Mas ele não pode querer que a sociedade proíba a homossexualidade, porque isso é um preceito religioso. Entende? Então, são coisas diferentes que têm que ser separadas. E é aí que reside a dificuldade da grande massa, a dificuldade de muitos políticos mesmo, de fazer essa separação. Eu já enxergo isso há um bom tempo. Então, o pastor, ele pode dizer, ele deve dizer no discurso dele o que a crença dele acredita. A crença dele acredita que o aborto é pecado e deve ser execrado dentro do contexto religioso, que seja. Agora, essa votação numa esfera política, ela tem que ser tratada com a questão de saúde pública, ela tem que ser tratada com uma questão salutar e não como uma questão religiosa. Entende? Então tem que ser discutido? Tem que ser discutido, mas por um viés político. Obviamente, os preceitos religiosos vão interferir na votação dos que votam. Mas isso tem que ser discutido sob uma ótica social, uma ótica de saúde pública. Então, voltando a falar aí dessa questão do cerceamento de direitos, pode ser que em algum ponto ou outro que eu de verdade não consigo enxergar, a igreja sofre alguma, entre aspas, perseguição, cara. Tirando a parte do discurso religioso, eu fico vendo relatos de como é ser um cristão evangélico em outros países. E aí sim, cara, aí é contra a lei. Você é decapitado, você é perseguido, você é preso, você é deportado, você é exilado. Então aí sim existe uma perseguição. E aí talvez num país desse, você devesse ter alguém na esfera política para te assegurar uma liberdade de religião, uma liberdade religiosa. Mas se a gente trouxer isso para o contexto brasileiro, eu acho complicadíssimo dizer. Eu já falei isso em outros episódios aqui, dizer que existe perseguição religiosa para evangélico no Brasil, cara. Nós somos maioria, nós, né? Coloco nesse meio, é difícil você não se pôr no meio, né? Mas os evangélicos, eles são maioria em muitos contextos, entende? Então, não vejo necessidade de existir uma bancada evangélica. Eu já também... É porque eu sou muito mais low profile hoje nas redes sociais, mas enquanto eu era um pouco mais ativo nas redes sociais, cara, eu, mesmo estando lá à época envolvido no contexto de igreja, bem envolvido, eu já tecia um monte de crítica com relação à atuação da bancada evangélica. Porque, para piorar tudo, ainda é uma atuação que eu, por muitas vezes, eu citou o exemplo do Eduardo Cunha, por exemplo, entendeu? Aí ele vai pegar muitas vezes, você vai conseguir muitas vezes mais exemplos ruins do que exemplos bons, entende? E aí, pô, de que vale, entende? Talvez devesse existir, Nosso povo. entendeu? Não a bancada evangélica,
mas existir políticos que defendessem na política, né, que pusessem ali seus pensamentos de cunho moral, e aí leia-se de cunho religioso, porque a religião dita a moral, né, mas não desistir uma bancada evangélica para defender interesses evangélicos, porque, cara, não tem esse cerceamento de liberdade dos evangélicos. Há exceção da questão do discurso, que é algo que não afeta somente os evangélicos. Afeta também outras classes, e para exemplificar aqui, eu falei dos humoristas. Então, esse o meu posicionamento, cara. Eu sei que você pensa diferente de mim, mas eu tenho esse... Não, e não é de hoje, não é de 2018 para cá, não é de 2014 para cá. Já é de bastante tempo para cá eu tenho esse pensamento, cara. Vai falar alguma coisa, não? Não, eu só, talvez repetindo, me incomoda, justamente eu tenho esse pensamento de que a gente comenta na igreja sobre isso. O Brasil não é perseguido, os evangélicos no Brasil não são perseguidos, né? Cabe a gente respeitar espaço, de repente, locais públicos e privados. Às vezes a gente falha muito nessas questões, mas o Brasil é um país livre, ainda está sendo, né? Me incomoda às vezes as pessoas acreditarem, talvez eu tenha acreditado também nas eleições, o Brasil vai virar Venezuela, o Brasil vai virar porque o presidente namora com ditadoras e vai fazer a mesma coisa, e acaba convencendo a gente que é mais leigo, acaba convencendo a gente com certas narrativas, mas a gente precisa acordar, a gente precisa ser pensadores, a gente precisa não engolir qualquer coisa, entendeu? E acho que a gente aqui, enquanto podcasters, enquanto a gente puder, a gente vai tentar ajudar a galera a refletir, a acordar. Estão vindo eleições municipais, a gente está às vésperas de eleições municipais, daqui a pouco vem uma galera com um discurso que às vezes nem cabe. Município é escola, é segurança, é saneamento, é pavimentação. Não tem que a galera cair em papinho De religião, né? de político, em Kit gay. púlpito. Cara, me incomoda muito isso, reunião de obreiros, de parada, e ter político lá, e dar 1 hora de político, e na hora da pregação da palavra, não, fala aí 15 minutinhos, porque o horário já foi. Não dá não, dá não. Ô, Isso é Natan, antes de passar a palavra, só queria pegar um gancho do que o Alan falou, cara, com relação à vida da Venezuela. Isso deve ser uma preocupação política, sim, cara. Porque a Venezuela é um país que tava na lama, tá na lama, entende? Assim, economicamente falando, isso deve ser uma preocupação. O Brasil e a Venezuela. Porque sim, o partido que está que é governo hoje, namora sim com governos ditatoriais aqui da América do Sul, sim, cara. Isso não pode ser desmentido. É verdade. Então, E é tem que ter uma preocupação de a gente caminhar numa direção numa direção parecida com o que esses países sofrem hoje, entende? Isso tem que ser preocupação. Agora, essa preocupação, eu tô falando muito isso hoje e vou bater essa tecla, cara. Tem que ser uma preocupação política. A gente tá falando de alimentação, de saneamento, de acesso à comida, acesso a saneamento básico. Isso tem que ser uma preocupação. Agora, o discurso religioso pra gente não virar Venezuela é um discurso de comunista, e comunista é homossexual, e comunista gosta de matar criança no ventre. E isso é um problema, cara. Entendeu? Só Na queria pontuar realidade, isso. na realidade, Desculpa, vai lá. Não, vai lá, eu pontuei que tinha que pontuar já, beleza. Não, você ia concluir, pelo amor de Deus, senão eu não vou nem dormir. Cara, não, eu ia falar só isso. A preocupação tem que ser política, não religiosa. Pronto, é isso. Na realidade, comunistas matavam gays, né? É verdade, isso é verdade mesmo. Alguns hoje comem gay. Aí, foi mal. Caraca, ele não aguenta, ele não se aguenta, cara. Ele não se aguenta, não, ele tem que fazer uma piadinha. Cara, assim, é o que... Tá, tudo bem, concorda aí com o que tu disse, a questão do discurso, e se, ainda que fosse só isso, ou se né? Acho que a gente já avançou sobre isso. Eu acho que tem que ser... Se é preciso ter alguém, ainda que não fosse a bancada evangélica, se fosse a bancada da Ubanda que defendesse essa questão do discurso, eu acho que deveria ser, porque, cara, assim, tem um cara aí que fala muito sobre essa questão do homossexualismo, que é o Silas Sem Bigode, né?
É um cara que vem falando isso aí de algum tempo e assim, ele sempre deixa claro, cara, que é de acordo com a Bíblia. Ele fala, não posso, quem sou eu para dizer se é verdade ou não, que ama alguém, mas né, não ama a sua prática, mas é uma coisa que ele sempre deixou clara, entendeu? Nós sabemos que ele é um cara muito, né, muito sanguíneo, um cara assim que fala mesmo, que grita, que assusta um pouco. Mas, cara, ele não. Pô, toda vez que ele fala sobre esse assunto, porque na realidade ele não é que ele fala sobre o assunto, ele é perguntado sempre. Toda entrevista que ele vai, cara, ele tem que falar sobre isso. As pessoas não dê. É igual o Danilo Gentili. Ele foi no podcast lá do Abner Dantas e aquele outro lá. Aí deram os parabéns para ele, porque ele tinha passado meia hora sem falar do Rafinha Bastos. E ele agradeceu, porque foi a primeira vez que ele foi num lugar e ficaram meia hora sem falar, sem perguntar para ele do Rafinha Bastos. Então, assim, o Silas, por ele ter essa personalidade, todos os lugares que ele vai perguntam isso sobre ele. E eu nunca vi um discurso de ódio a respeito. Ele sempre se posicionou contra, de acordo com as crenças dele, né? Mas, pô, cara, isso aí vira um estardalhaço. Não pode, é homofóbico. Aí se o cara passa na rua, chama ele de homofóbico, de assassino de gay. Pô, daqui, assim, o parlamentar, ele tem, né, a questão da liberdade eu esqueci o nome que dá. Quando o cara, ele pode falar, ele pode... E pode e não pode, né? Porque aí jogam ele na comissão lá aquela comissão lá que avalia lá os caras lá, né? E acabam caçando o mandato dele, né? Mas o parlamentar normalmente ele tem liberdade de ele pode falar o que ele pensa, o que ele quiser, né? Ele tá protegido. E ainda assim cria esse problema. Eu acho que aí é o que eu falo. Quando eu entendi perfeitamente o que aconteceu com o Monark, mas também entendo qual foi o posicionamento dele. Eu não quero comparar né, com aquele nome, nada, mas o que ele quis dizer, e talvez ele tenha pego talvez não, ele pegou um péssimo exemplo. O que ele queria dizer é que todo mundo tinha o direito de falar, independente qual fosse, com exceção daquilo ali que realmente quem conhece um pouco sabe, né? Ele errou. Foi num exemplo um pouco drástico, né? Ele errou, mas você entende o que ele quis dizer? Ele quis dizer o seguinte... Ele se expressou mal, sim, concordo. Ele se expressou bem usando o exemplo errado. Mas, tipo assim, o que ele queria dizer, quando você pega tudo que assistiu, se ainda tem em algum lugar na internet, ele só queria dizer que todo mundo tem direito de falar o que pensa. E é justamente isso que a gente vê que o nosso país... Por exemplo, eu não posso pensar que houve, né, nas eleições, né? Eu não posso pensar, porque é um sistema totalmente seguro. Tudo bem que seja, mas eu não posso pensar. O Estado quer dizer que eu não posso, porque é inseguro para sei lá, que vai causar problemas para a sociedade. Pô, cara, não, eu acho que eu tenho que ter o direito de pensar, eu tenho que ter o direito de falar. Eu acho que se houver ódio na minha fala, aí sim tem que ser analisado. Cara, eu estava vendo uma entrevista nos 80. De vez em quando aparece isso aí na rede social, as pessoas chegando lá em Copacabana. O que vocês acham? Vocês têm visto notícia de matando homossexuais? O que vocês acham? Cara, o povo escrachado, tem que matar mesmo. Vocês já viram essa parada? Tem que matar mesmo. Eu vou procurar e vou mandar para vocês. A sociedade mudou, cara. A sociedade evoluiu. Tem aquela outra entrevista também, a mulher fala que todo mendigo é nordestino, é paraíba, é baiano. Assim, nossa sociedade mudou, ela melhorou, eu enxergo que ela melhorou. E assim, né, voltando, eu acho que se realmente existe uma tentativa de acabar com a liberdade de expressão, é algo que a gente deve se preocupar. É algo que a gente deve, sim, ficar atento, porque, pô, aí amanhã depois a gente não vai ter condição de fazer um podcast. Porque o Felipe Neto aí já estava falando de questão de regulamentação de mídia social. Então, assim,
ao invés da sociedade evoluir, eu sinto que ela quer regredir e, perdão, segundo ele aí, o único jeito, né, da esquerda prevalecer, não vi nem sei se é verdade, também estou repetindo aqui, né? Mas tratando o Felipe Neto, acredito que sim, que ele é meio fala uma besteira. Enfim, eu acho que a gente tem que se preocupar e vou dizer, Alan, vou reforçar a fala do Lucas. É possível, assim, talvez se o nosso país fosse menor economicamente, talvez a gente já estivesse sofrendo bem mais do que a gente já está. Hoje a gente sofre com inflação, aumento dos alimentos, né? E assim, a gente não sabe o quanto isso vai evoluir, né? A gente vê um governo aí que está gastando. Não que os outros não tenham gastado, não estou falando isso, né? A gente vê que esse governo está gastando bastante dinheiro. É um governo inchado, né? É Limpa muita inchado. máquina. Isso, porque o Estado para eles é importante. Então eles criam um ministério. Estado gigante. Isso aí, eles dão cargo. Os outros também fazem, é o que eu estou querendo deixar claro. Entendeu? Mas se gasta muito. E assim, a gente tem caso. Esse governo manda dinheiro para outros países em busca de alianças políticas, enfim. É difícil, né? Deve se defender. E eu, enquanto cristão, eu acredito na importância da bancada evangélica, discordando do Lucas, né? Mas é aquilo. Eu acho que é o contraponto. Só que a gente sempre vai pegar os maus exemplos da bancada evangélica, como o Eduardo Cunha, né? E tem a galera fazendo o próprio, que a gente citou, o Alan citou em off, o Antônio de Paula faz um bom trabalho. Né? O Magno Malta, no Senado. Mas ele faz um bom trabalho envolvendo o quê? Os evangélicos ou a sociedade? É um bom trabalho político? Sociedade. Não, é isso que eu tô falando. Então por que ele tem que ser da bancada evangélica? Ele Então, tem que ser um bom político, cara. Sim, mas ele defende valores evangélicos, que é importante, cara. Que você pode tratar o aborto como saúde. Eu também enxergo assim, mas tem gente que enxerga como religioso. Entendeu? E quais outros políticos que não da bancada evangélica são contra essa pauta? Entendeu? Ô, Natan, isso é perigoso, cara. Isso é perigoso. Porque olha só. Se eu enxergo assunto X como. A gente aqui concordou que, por exemplo. Vamos tirar o aborto da questão. Aqui a gente fala muito aborto, aqui, sei lá, é complicado. Vamos falar de homossexualismo. Não sei também até que ponto isso dá, né? Mas se eu trato isso como uma questão social, beleza, social. A gente defende, a gente resolve isso. Agora, quando eu trato como uma questão religiosa e quero impor algo meio religioso para os outros, aí sim eu tô flertando com o autoritarismo, cara. Entendeu? Porque eu já ouvi de um pastor ele falando assim, não, eu sou contra a democracia. Eu acho que assim, se é pecado, tinha que ser proibido. Assim, cara, eu penso assim, a gente fala muito isso em tom de brincadeira, mas é basicamente como tem que ser. Eu não tô nem aí para homossexual. Contanto que eu não seja obrigado a dar minha bunda, tá tudo certo. Não é isso que a gente brinca? Ah, pô, mas é isso mesmo. Eu não posso, é da mesma forma que ninguém pode me obrigar a ser homossexual, eu não posso obrigar o outro a não ser. Então, assim, por exemplo, claro, tô falando o discurso, né? O discurso é exceção à regra, que eu quero dizer aqui, né? Tô pontuando muito bem isso. Porque realmente é complicado. O pastor tem que poder dizer que é pecado ser homossexual. Ponto. Ele tem que poder dizer isso. Mas quer até pegar um exemplo legal do que você falou aqui? Até pouco tempo atrás, ele disse que tem entrevista do pessoal falando que mendigo é nordestino, de que homossexual tem que morrer. Cara, acredita em mim. Tem muita gente que hoje ainda pensa assim. Ela só não pode falar, porque o discurso está sendo monitorado, tá? Acredita em mim. Tem gente que pensa assim hoje. E ela só não pode falar. Então, peraí. Por que ela não pode falar? É porque não temos a liberdade de expressão? Mas, cara, é como se falou do monarca. Ele podia falar que as pessoas têm direito de se expressar, mas olha o exemplo que ele pega. Entende? É a mesma coisa. Então, eu entendo que regular discurso é você dar poder demais a uma ou algumas pessoas. Ela poder ditar, então, porque ela também vai ditar a regulamentação do discurso de acordo com os seus valores. Mas eu acho que é quase que senso comum que existem coisas que são um tanto abomináveis e que devem ser evitadas de serem ditas. É ruim botar isso na mão do Estado? Esse controle é ruim?
Quem deveria cercear isso é a sociedade, cara. Um amigo meu, o Douglas, me mandou até esses dias no Instagram aí, que alguns jovens no TikTok, aí eu acho que é isso que está sendo dito ali na matéria, eu não li ela toda, mas eu fiz uma leitura dinâmica. Alguns jovens, eles estão se encantando com discursos, né, daquela classe que o monarca disse que deveria ter discurso de fala, local, como é que fala? Liberdade de fala, e fizeram a tradução do discurso do líder deles, usando inteligência artificial, e tem muitos jovens se encantando com isso. Pô, você entende o poder do discurso, às vezes? Tudo bem, a gente tem que ter liberdade religiosa, ponto. É complicado o Estado ser quem regulamenta isso. Ponto 2. Como resolve isso? Eu não sei. Mas eu penso que existem certos tipos de assuntos que o discurso tem que ser cerceado mesmo, cara. Então, como você está dizendo, bem ou mal, talvez não pelo Estado, talvez por força social, o discurso de que homossexual tem que morrer e que mendigo é nordestino tenha sido suprimido, tenha sido ofuscado. Mas tem pessoas que pensam assim hoje, cara. Certo? Vocês sabem bem que a minha esposa trabalha no meio de uma classe social um pouco mais elevada que a nossa, e não as pessoas para quem ela trabalha, isso não. Mas existem situações pontuais que ela vê de outras pessoas, assim, que ela fala, caramba, foi estranho, entende? Às vezes uma fala bem pontual, às vezes um olhar, um tratamento, que você vê, caramba, tá ali, tá à espreita, tá como um inimigo ao derredor, buscando quem possa tragar, sabe? Tá ali. O discurso, o preconceito, a xenofobia, aí sim a homofobia, porque pra mim essa homofobia é isso, é querer bater, querer matar, isso é homofobia, né? Falar que é pecado não. Falar que é pecado não é homofobia não, entende? Então assim, é isso. Quer ver uma questão complicada aí com relação à homofobia? É o casamento. Casamento homoafetivo. É uma faca de dois gumes. O cristão ele não pode se defender contra o casamento homossexual. Para mim, não pode se defender contra, socialmente falando. Mas o Estado não pode também impor que um pastor celebre a cerimônia de casamento homoafetivo. Então, isso tem que ser no parlamento, que é o lugar de se falar, isso tem que ser articulado, conversado, para chegar nesse local. De que, beleza, de forma civil ou até de forma religiosa, mas encontrando alguém que o faça, o casal homoafetivo pode se casar. Mas um pastor não deve ser nem diretamente, nem indiretamente obrigado a fazer um casamento. Entende? Por que eu digo direto ou indiretamente? Porque às vezes o pastor não vai nem ser obrigado por lei. Mas se recusar a celebrar a cerimônia, vai ser taxado de homofóbico. E não é homofóbico. Ele só está seguindo as crenças da religião dele. Então, é um assunto muito cheio. Parece que fica difícil de posicionar, mas eu estou me posicionando, cara. Mas assim, é porque muitas coisas tem que se chegar no meio termo. Tem que chegar no meio termo. Tem que ser bom para todos os lados. Porque a gente está falando de sociedade, não de teocracia, por exemplo. Né? Mas é engraçado, assim, claro que isso aí não estou falando de você nem do Alan, a gente está sempre em harmonia, apesar de discordar em alguns pontos. Mas, por exemplo, o discurso religioso, ele assusta, tudo bem? Mas por que um discurso comunista, que é como se fosse, quando você analisa, os caras são como se eles fossem religiosos, irmão. Também. Os caras se posicionam. E isso é maravilhoso, é lindo. Não. Entendeu? Mas quando a gente vê amplamente, o que faz o burburinho é o discurso religioso cristão. Mas do cara subir lá no palanque e dizer, não, como é que é? A classe operária produz. Tem aquele lance todo que eu desconheço por opção minha, que eu nem tenho interesse em saber, entendeu? De como são enritos. Isso é um problema, né? Não. Eu não como você quero discorda de algo que você não conhece? Conhecer a fundo. Conhecer a fundo. Pra você discordar, você tem que conhecer, pô. Não preciso. Eu acho que basicamente a gente vive num capitalismo, né?
Eu sei que é injusto, o capitalismo em alguns pontos é injusto. Ô, irmão! Ô, companheiro, junte-se à causa Não, dos comunistas. Tá falando que capitalismo é injusto, pô? sim, mas, tipo assim, Não, o também discurso do vejo. capitalismo é justo. Mas não funciona, né? É Tudo bem. complicado. Mas assim, mas vejo também que eu enxergo mais potencial nele, eu vejo mais possibilidade da pessoa conseguir sair vitorioso do que No no outro capitalismo lado. do que no comunismo, por exemplo. Sim, eu concordo Exato, com você nesse exato. ponto. Entendeu? Aí as pessoas querem pegar, eu nem sei como funciona, querem pegar a China por ser comunista e tal. Enfim, cara, sei lá. Mas o ponto, a gente pode até trazer num próximo episódio, se couber discutir esse assunto, e eu me preparo a respeito. Mas o que eu tô querendo dizer é justamente isso, por que um assusta e o outro não? Entendeu? Essa é a polarização, entendeu? É estranho, Eu cara. não sei, cara, eu não sei se o discurso. Se o discurso. Eu acho que você comprou o peixe que te venderam, cara. De Não. que, de que o discurso evangélico ele assusta. É que você pega aí os expoentes do discurso evangélico, por exemplo, o Silas Sem Bigode, né? O cara é muito efusivo e tal, que é contra. E talvez isso, a forma com que se põe o discurso, seja assustador, entendeu? Talvez a forma como se põe o discurso. Mas existe também muita inversão de narrativa. Eu concordo com isso também. O simples fato do cara dizer que ser homossexual é pecado, aí nego. Eu já falei isso aqui, aí eu. Né, Negro e branco também? você entendeu? Nego é a forma de falar, né? Aí alguém vai pegar e vai taxar o cara de homofóbico. Vai distorcer o que ele falou, entende? E tem muito isso, tem muito isso. E pros dois lados. E você citou um ponto importante, que eu acho curioso, que talvez a gente talvez em algum momento chegasse nisso, que você disse que o discurso comunista parece um discurso religioso. E realmente parece mesmo, mas porque as pessoas endeusam os seus políticos. É o que aconteceu, por exemplo, com o Bolsonaro, cara. Entende? É, é, é- eu estou numa posição que é muito complicada, cara. É muito difícil. Porque em 2022 agora, a polarização era essa. Eu tinha que escolher ou o Lula ou o Bolsonaro. Cara, eu não ia escolher nenhum dos dois. E aí você chega para um pró-Lula e você fala, o cara é ladrão, o cara, né, o cara devia estar preso, foi descondenado, foi manobra, qualquer coisa do Disseram isso. tipo, né? Se você dissesse, né? Uma hipótese, né? Você ia falar, não, você é de direita, você é fascista, você é fascista, né? Aí, beleza, você não pode falar, não pode criticar. É a mesma coisa o Bolsonaro, você fala, cara, o Bolsonaro, o expoente da moral cristã. Pô, meu irmão, tu tá comprando o Bolsonaro como um cara religioso, é querer forçar muito a barra, entende? E Se aí, batizou você no não Rio de pode. Janeiro, pô. E você não pode fazer críticas, às vezes, políticas ao Bolsonaro, e as pessoas levam isso para um lado religioso. Por quê? Endeusaram o Bolsonaro. Entende? Mito, ele é o Messias. Até tem um vídeo do Silas Malafaia lendo alguma coisa de Jair, governou por tantos anos na Bíblia, cara. Cara, isso é doença, cara. E a doença existe dos dois lados. Porque o pró-Lula não enxerga todas as falcatruas e esquemas que houveram acusações aí na mídia, pelo próprio judiciário, e do lado de cá a mesma coisa. Então é complicado você se posicionar num local neutro. Ah, tá em cima do muro. Ah, você. Como é que é o termo, cara? Acho que tem um termo pra dizer, né? Não tá nem cá. Até usando a Bíblia, porra, com isso. Não. Oxalá foras totalmente frio ou totalmente quente, pois o morro não vomitaria da minha boca. Aí tá pronto, tá entendendo? Você estão usando a Bíblia para polarizar a política, entende? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, cara. Pegando o gancho no que você falou aí, por que o discurso comunista não assusta, o discurso cristão assusta? É porque o discurso cristão ele está inserido num contexto de política. Então, os dois são discursos políticos, certo? Um completamente carregado de preceitos religiosos e o outro nem tanto, mas devido a essa religiosidade, né, esse tom religioso que se dá a figuras políticas, as coisas se misturaram de uma forma que está difícil de separar. Talvez por isso cause confusão. Ah, por que o cristão sofre isso? Porque é um discurso político.
Ah, mas por que comunista não sofre isso? Porque, embora político, tenha o seu quê de religioso dado ao endeusamento de figuras políticas. O Iago escreveu um livro, eu não li, eu tenho vontade de ler, cara. Eu vou comprar esse livro. É a religião do bolsonarismo. Entende? Eu tenho todos esses meus posicionamentos por mim, tá? Eu nem cheguei a ler esse livro dele, mas eu quero ler. Porque é justamente isso. Pegaram o Bolsonaro e trataram ele literalmente como um messias. Então, eu acho que você enxerga essa diferença de tratativa porque você considera uma coisa como sendo religiosa e uma coisa como sendo política. Enquanto, na verdade, as duas coisas estão permeadas tanto de política quanto de religiosidade. Bom, meu ponto de vista, né? Minha opinião. E eu acho que a gente conseguiu falar, que basicamente é isso. Então, vamos lá, pontuando. Vocês são contra a pessoas não cristãs, mas pessoas ingressarem Religiosas. no congresso, pessoas ingressam. Não, que a pessoa que tu falou, a pessoa pode ser religiosa. Mas, por exemplo, a pessoa vender o peixe dela, fazer a campanha dela, dizendo que vai defender pautas cristãs, você acredita que isso é um problema? Eu tenho meus receios com relação a isso. Porque se a gente inverter a perspectiva, isso se torna perigoso até para o próprio cristão, entende? Então, se você pega, e você muda os números, muda a característica de como a nossa sociedade hoje está estruturada, isso torna, ao invés de defesa, se torna um ataque para nós. Então, eu tenho muito receio com relação a isso, sabe? Eu já penso que é importante ter alguém, ter voz lá também, né? Mas é aquilo, é questão de opinião. Sim, Né? O Alan tá sabonetando, e aí, Alan, o que tu acha? ela até que me Não, surpreendeu hoje, né? Sabonetou. eu acho, eu acho que a gente, enquanto cristão, precisa ficar mais atento a tentar entender política, não ser alienado, entendeu? Eu ia tentar encontrar uma definição aqui, mas não estou achando. Mas a política é conflito de interesses, né? Isso aí a gente aprende que o bebê chora é porque ele quer alguma coisa. Mamar. Então, assim, a gente já se faz política desde pequeno. Então, assim, é conflito de interesses. Mas a gente tem que pensar em conflito de interesse para a sociedade, não para o meu bel prazer e nem para apenas o meu grupo. Porque não é só o meu grupo, eu tenho que pensar em sociedade. Então, acho que a gente precisa refletir um pouco mais nessa questão, não puxar a sardinha só para o meu lado. Porque senão também, se alguém puxar a corda para o outro lado e ficar mais forte, o que o Lucas falou, a gente pode padecer aí do cerceamento, sim, porque se o outro lado ganhar e começar a querer calar a boca do outro lado, aí deu ruim, entendeu? Então acho Que que a gente é, tem que começar mais a olhar como sociedade, que entendeu? é o que acontece com relação ao discurso. A gente perde isso, entende? A gente perde essa batalha, a gente tá perdendo, cara, entendeu? Enfim, é isso. Aqui, achei a Beleza. definição aqui, ó. Achou? Fala ela. Como se define a política? Num determinado contexto, a política está relacionada com aquilo que diz respeito ao bem público, à vida em comum, às regras, leis e normas de conduta dessa vida nesse espaço e, sobretudo, ao ato de decisão que afetará todas essas questões. Em suma, a política foi criada para regular os conflitos sociais. Sociedade. Então, se eu olho só para o público evangélico e começo a querer interesses apenas para o público evangélico, eu estou esquecendo do meu vizinho que não é evangélico e problema dele se ele tem saneamento básico, problema dele se ele tem uma escola, problema dele se ele tem uma UPA. Eu quero alguma coisa só para os evangélicos. Eu acho que a gente precisa amar o próximo. Boa lá. E eu acho que isso vale para todos os lados, não só para a bancada evangélica, né? Vale para qualquer tipo de bancada que surja. Só existe a evangélica, eu acho, né? Não tem outro tipo de bancada tão específica assim. Desconheço. Talvez exista, né? Mas eu acho que é isso, né? A gente conseguiu chegar num lugar nenhum. Claro, a gente deixou, eu acho, talvez bem mais
mais bem definido do que eu imaginava as nossas posições hoje. É um assunto muito complexo, não tem como em 1 hora e 15 minutos falar sobre isso tudo, né? Sobre abranger todos os aspectos que a gente pode abranger. É até meio quase que um tiro no pé falar algumas coisas, porque existem coisas que requerem um pouco mais de explicação, mas acho que a gente conseguiu defender bem os nossos pontos hoje, né? Então, é isso. Que tal a gente depois voltar com um episódio assim com um convidado? Alguém que esteja um pouco mais mergulhado nessa questão da política, né? Vamos botar isso aí em pauta. Legal. Então, o que vocês acham? Silas, traz o Silas. Trazer o Silas, chamar o Silas. Silas, sem bigode, queremos você aqui. É isso, pessoal. Mais um HeresiaCast para vocês. Se vocês gostaram do conteúdo, dá um like no vídeo, beleza? Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. Todo sábado, 18 horas, está sendo um episódio novo para vocês. Então, para não perder nenhum episódio, para não esquecer que o episódio foi ao ar, ativa o sininho para receber a notificação de que o episódio saiu, beleza? Também quero pedir para vocês seguirem a gente nas redes sociais, o @heresiacast, beleza? Lá no Instagram e no TikTok, beleza? Por lá a gente interage, né, com mais frequência com vocês, a gente posta Reels, Stories, beleza? Avisa quando os episódios forão ao ar. Então, além do sininho do YouTube, você também vai ficar informado lá pelo Instagram. E além de estar disponível esse episódio aqui no YouTube, o áudio do episódio vai estar disponível nas plataformas digitais, no Spotify, no Deezer, no Google Podcast e no Amazon Music. Beleza? O Alan falou que o Bolsonaro foi batizado, né? Aí, ó. O Lucas vai deixar aqui o card do episódio passado, ó, sobre batismo. Valeu, Lucas? Beleza, ó. Beleza, se você não assistiu, assiste aí, ó. O último episódio que foi sobre batismo. Valeu? É isso aí e até a próxima. Valeu! Conhecereis a verdade, verdade, boa libertará, ok?